para você que acha que já viu tudo sobre montagem de motores aqui no nosso canal, peço que você dê mais um minuto aí de vídeo, que eu, com certeza que a gente vai mostrar muita coisa inédita. Bianca, o carro que vai receber esse motor, ele está aqui? Não. Não está aqui. O que veio foi apenas o motor. Esse daqui vai ser 1.8, mais ou menos. A gente está com um bloco novo, já ajustado com as bielas aqui pela Rede Forte. O único detalhe que eu fiz foi montar a bomba de circulação que a gente vai usar. E eu vou dedicar a maior parte desse vídeo para mostrar todas as diferenças desse motor em relação ao motor convencional de um Fusca. Apesar desse daqui ser um motor refrigerado a ar, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de apresentar para vocês a montagem de um motor plano. Então, ainda que essencialmente a arquitetura do motor seja a mesma, internamente sejam as mesmas peças, externamente existem muitas diferenças, principalmente relacionadas à parte de refrigeração. Bom, para quem está meio perdido ainda, motor plano é um motor refrigerado a ar que a Volkswagen criou uma alternativa, talvez uma evolução em relação àquele motor que a gente conhece dos Fusquinhas, com aquela capela que fica em cima dos cilindros, com aquela ventoinha acionada pelo dínamo e depois pelo alternador. O motor plano, a proposta dele, finalzinho dos anos 60 provavelmente, aqui no Brasil, para que aparecesse a primeira Variant, eles conseguiram puxar uma ideia que já existia alguns anos antes na Alemanha. Basicamente ele é plano porque por uma questão de espaço ali no porta-mala. Quem que vai usar um motor igual esse daqui? Uma Variant 2, um Karmann Ghia TC, aquele que é uma segunda geração que a gente já apresentou um aqui no canal também, um SP2. Afinal, esse motor aqui vai para um SP2 e logo logo vocês vão ter a oportunidade de conhecer o carro. Eu acredito que ele vai vir aqui para que a gente possa fazer a instalação. E qualquer outro carro que tivesse algum problema relacionado à altura, se você observar, por exemplo, uma Variant, ela tem um tremendo porta-malas na dianteira e na traseira ela tem um espaço ali com aquela tampinha. Ah, estou ali a Brasília. A Brasília não, ela usou um motor de Fusca convencional, tanto que o porta-malas dela, a parte traseira da carroceria ali, é bem mais alto e limita bastante a quantidade de bagagem que você pode carregar. Bom, a intenção da Volkswagen quando fez o motor plano para que ela ganhasse esse espaço foi que basicamente ele não fosse muito mais alto do que a caixa seca do câmbio. Se passa é pouca coisa, alguns centímetros só quando você tiver filtro de ar montado e tudo mais. Tá? Nossa missão não vai ser tão simples quanto eu gostaria que fosse, porque aqui vocês já observam que eu já instalei uma Shadec com entrada e saída. E por que eu coloquei essa bomba aqui? Da mesma forma que você tem que fazer pequenas alterações naquela lata que vai atrás da polia, no caso do Fusca, você precisa usar um espaçador. Inclusive eu separei um espaçador para esse motor, que vem aqui para deslocar um pouquinho a polia para fora. Aqui também a gente vai ter que fazer uma série de modificações. Mas no lugar somente da polia aqui, a gente tem um desafio maior. Aqui vem o ventilador. Bom, aqui está o ventilador ou turbina de refrigeração do motor do Fusca. Esse daqui inclusive é do Gordinho, um Fusquinha branco maravilhoso que a gente está fazendo pro nosso amigo Sérgio, tá? Então essa é uma ventoinha que a gente está bastante acostumado, e essa daqui é a ventoinha do motor plano. Bianca, qual a primeira observação que você faz, uma em relação à outra? Bem maior, né? Bem maior. E por que você arriscaria que ela é maior? Não sei. Tá, então eu vou te explicar. Quando você está com o dínamo montado, não tem a polia debaixo do motor, ela não passa por aqui? Sim. A de baixo é maior, essa é menor, então quando o motor dá uma volta, essa daqui dá mais ou menos 1,5 volta, tá? Estou chutando de uma forma bem grosseira. Então ela roda aproximadamente 50% mais rápido do que o motor está girando. Essa daqui, por outro lado, ela não vai ter uma relação de polias. Ela vem montada diretamente aqui, no lugar da polia, na verdade. Isso depois a gente vai mostrar de uma forma mais detalhada. Então, como proporcionalmente ela roda numa velocidade menor do que aquela do Fusca, o primeiro desejo
é que ela seja ligeiramente maior para pelo menos ela deslocar, no mínimo, a mesma quantidade, o mesmo volume de ar do que o ventilador do Fusca que está girando numa velocidade um pouquinho maior. Tá? Mas ela não vem simplesmente montada aqui. E eu vou detalhar tudo aquilo que eu precisei fazer e vou mostrar a pré-montagem aqui, que foi uma coisa que eu fiz ontem, para preparar o motor para a montagem, para que depois eu não tivesse surpresas. Coloquei a bomba aqui propositalmente, porque primeiro você vai fazer a montagem dessa parte aqui da turbina propriamente dita. Tá? Então eu vou colocar 2 parafusos, no caso aqui eu vou colocar 2 de fenda, simplesmente para fazer uma montagem provisória. Bom, parte traseira, vamos dizer assim, da turbina eu já montei, presa na carcaça do motor. E por que eu fiz isso? Eu quero detalhar essa parte aqui. Infelizmente, quando a gente vai usar uma bomba com entrada e saída, a gente acaba abrindo esse buraco. Com certeza que eu acabei em algumas situações abrindo, por exemplo, aqui um pouquinho maior do que o que eu gostaria, mas aqui a gente, muito provavelmente, depois que o motor estiver montado, a gente consegue fazer uma vedação aí com um pedaço de chapa ou alguma coisa, eu consigo fazer um contorno aqui. É importante a gente observar que a única coisa que passa por aqui é o ar mesmo, no momento que o motor está girando. Tá? Então isso daqui seria um espaço para o ar escapar. Então eu consigo moldar provavelmente um pedacinho de metal, um pedacinho de alumínio. Bianca, que cola que a gente pode usar aqui para garantir aquele toque especial? Stick Motors? Pode ser até stick cola motor. De para-brisa. Eu tinha pensado na cola de para-brisa, que é uma coisa que vai eternizar aqui. A gente pode fazer um fechadinho aqui também. Isso depois eu faço. Antes de fazer, eu quis mostrar como que ficaria o espaço aberto aqui para vocês visualizarem a dificuldade que é montar uma bomba de circulação no motor plano. Então, muito bem. O segundo teste que eu fiz, eu instalei o ventilador aqui. E eu instalei primeiro sem o espaçador, depois com o espaçador. E a boa notícia é que como todo esse conjunto aqui ele não teve que ser deslocado para fora, porque eu fiz o desbaste aqui, o ventilador ele não vai precisar daquele anel espaçador. Só um problema. Aqui a gente não percebe aquele selo mecânico, aquela rosca que normalmente a gente tem nas polias originais que garante a vedação perfeita. O motor original desse SP2 ele estava com a carcaça já com o retentor e eles já tinham feito essa usinagem aqui. De qualquer forma, eu vou poder fechar o motor por completo. O Todd provavelmente vai conversar com o nosso torneiro para ele fazer a luva aqui, o selo mecânico de aço, igual a gente tem na polia do Fuscati. Eu não sei qual vai ser a dificuldade, porque aqui você tem um diâmetro maior, mas eu espero que dê tudo certo. Boa notícia, isso daqui vai encaixar e a gente não vai precisar do espaçador. Ela vai encaixar mais ou menos aqui, ó. Então, ó, eu vou girar levemente aqui e a gente não percebe nenhum tipo de interferência, o que é excelente. Próxima parte que eu vou montar é a parte traseira da capa da turbina, que é essa daqui. Tá? E eu vou montar também para quê? Para a gente ver se está tudo em ordem, se o ventilador ou esse conjunto aqui da turbina ele não está interferindo aqui na carcaça. Bom, com todo o corpo da turbina montado, a gente tem duas saídas principais de ar. Essa, que vai refrigerar os cilindros 3 e 4, e essa daqui, mais embaixo, para refrigerar os cilindros 1 e 2. Além disso, a gente tem uma saída redonda aqui, é familiar isso aqui, não é, Bianca? Esse diâmetro aqui de saída. Parece o da capa da ventoinha, né? E o da capa da ventoinha servia para quê? Pra quê? Isso. Vamos lá. É que eu não sou um Zé Frizinho certificado. Serve para o ar quente, para as muflas do ar quente. Sim. E aqui também, originalmente, provavelmente esse era um carro que tinha a opção de ter o ar quente ali saindo nas caixas de ar. Tá? A gente já viu que ele tem as borrachas para vedar isso daqui, não vai ser usado para
nada nesse sentido. Então aqui a gente tem a polia. Agora, desculpa, aqui a gente tem o ventilador. A polia está aqui. É uma montagem bem interessante. Existe um pino aqui que a gente vai fazer coincidir com essa outra parte. Vai colocar ele aqui dessa forma. E para finalizar essa montagem, a gente tem um parafuso que também é bem mais comprido do que um parafuso comum que a gente está acostumado a usar nessa montagem. Esse é o parafuso que vai no motor convencional do Fusca para segurar a polia, e esse daqui é o que vai no motor plano, justamente para poder segurar todo esse conjunto do ventilador mais a polia propriamente dita. Então agora eu vou colocar aqui, tá? É a mesma chave do que a gente usaria no caso do Fusca, um soquete 30. Só vou dar uma encostada porque o nosso objetivo aqui não é a montagem definitiva, e sim só mostrar como que ele vai ficar. Bom, então basicamente ele vai ficar montado dessa forma, tá? Não está completamente apertado. O conjunto aqui da capa da turbina não está fixado na posição, então a gente ouve em alguns momentos o ventilador encostando, dando alguma interferência em algum ponto aqui. Mas o mais importante, a gente conseguiu fazer a montagem com a bomba de óleo, tá? Então eu acredito que essa etapa ela já passou pelo teste. Bianca, você lembra da marca de ponto morto superior das polias? Sim. Nessa daqui, ela tá bem aqui, ó. E aqui é exatamente ponto morto superior. A próxima, se eu não me engano, 7,5, 10 e 12,5. E o mais interessante, se a gente virar ela 180 graus, a gente percebe essa massa aqui de metal, que com certeza ela tá aqui, não é de enfeite, não é também para indicar o ponto morto superior dos cilindros pares, que fica alinhado com essa marca. Isso aqui é a marca de referência, mas é para dar o balanceamento, porque aqui a gente tem uma massa também que teoricamente desbalancearia o conjunto. Aqui existem alguns outros detalhes, alguns outros acessórios. Depois que vem montado todo esse conjunto, depois que eu tiver montado o motor, a gente vai montar essa lata aqui, dessa forma. Aqui vai passar a correia e aqui vai ficar nesse suporte aqui vai ficar o alternador. Até onde eu sei, não existiu motor plano com dínamo, ou seja, para a própria Volkswagen, esse motor aqui era um melhoramento, era uma vanguarda em relação ao motor convencional do Fusca. E também, até onde eu sei, os motores planos só existiram na versão 1600, que é no caso da Variant, tanto a Variant 1 quanto a Variant 2 eu acredito que também tinha, o 1600, o Karmann Ghia TC 1600 também, e o SP2 originalmente tinha um 1700, que é o lendário 1700 do SP2, é porque ele tinha o pistão de 88 milímetros de diâmetro, tá? Eu já vi um monte de gente, não, o motor 1700 da Kombi, não existe. Eu já vi muita gente falar motor 1700 da Kombi porque era o motor torque, eles por comparação achavam que era mais forte e confundiam potência com cilindrada, com medidas internas do motor. Mas enfim, até onde eu tenho informação, o único que saiu 1700 original da Volkswagen é o plano que foi montado no SP2, tá? Então essa parte aqui eu espero que esteja esclarecida a modificação que eu fiz aqui. Provavelmente quando eu fizer a montagem definitiva, vocês já vão ver que existe um remendo devidamente colado com cica naquela parte para a gente não perder, não ter o vazamento de ar. E o interessante é que a gente percebe que o formato de um lado nunca é igual ao do outro. A capa da turbina é completamente assimétrica. E a explicação para isso é que a turbina está girando em um sentido, ela está girando sempre assim. Então ela precisa pegar o ar que está entrando aqui pela frente, jogar para cá, e também ela precisa pegar o ar e desviar de preferência 50% desse ar para cá, para ele refrigerar os cilindros número
1 e número 2. Tá? Então agora eu vou desmontar essa capa. Você acha que acabou as diferenças, Bianca? Acho que ainda não. Ainda não. Antes de eu desmontar a capa, deixa eu só pegar alguns outros acessórios aqui. Deixa eu já mostrar como é que vai ficar a chapa resfriadora dos cilindros. Essa daqui vai vir aqui, ó, dessa maneira, tá? Ou seja, vai pegar todo o ar que está vindo aqui pela turbina e vai jogar na direção dos cilindros. E aqui a gente percebe o nível de engenharia que existia. Existe aqui um defletor de uma forma bem simplificada. Então ele pega parte do ar que está vindo por aqui e direciona para baixo. E se a gente observar aonde ele fica, o defletor ele fica entre o centro do cilindro número 1 e a junção dos dois cilindros. Ou seja, o ar bate aqui, ele é obrigado a passar no meio dos dois e parte desse ar acaba vindo aqui pela parte traseira do cilindro número 1. Bom, e aqui é a chapa resfriadora dos cilindros 3 e 4. Bianca, você está percebendo esse espaço aqui? Tô. O que você acha que vai encaixar aí? Radiador, né? O radiador, que é esse modelo de alumínio. É o mesmo radiador que a gente usou naquela capela deslocada do Fuscatia. É um radiador com uma área maior para refrigeração. Tá? O motor plano ele sempre sofreu com a questão da refrigeração, então ele vai ficar deitado nessa posição. E aqui também a gente tem toda uma engenharia. Pode ficar aí mesmo, Bianca, para eu mostrar como que ele vai encaixar daqui. O radiador ele vai vir mais ou menos aqui. Então a gente percebe que ela é deslocada para cima. Parte do ar que entra aqui, ela não volta para o cilindro número 3. Existe uma passagem separada para ela e ele acaba saindo por aqui, ó. É como se fosse a capela deslocada do Fusca, aquela do pós-84, que é a preferida na questão da refrigeração. Só que essa daqui ela é deslocada na horizontal. Então o radiador ele vai ficar aqui, esse defletor aqui vai desviar o ar para cá, e aqui o ar que conseguiu passar aqui por baixo, ele acaba refrigerando os cilindros número 3 e número 4. Nesse radiador eu vou precisar fazer uma modificação, ou eu vou aumentar esse furo, ou eu vou tentar trocar esse prisioneiro. Vou precisar trocar o prisioneiro de qualquer forma, porque ele acaba sendo muito curto para o objetivo que a gente precisa. Tá? Bom, para quem quer ver uma montagem detalhada, com todas as explicações de cada detalhe, com certeza essa não vai ser a série de vídeos. Essa eu vou dedicar para as diferenças do motor plano. Mas a Bianca vai deixar aí o link para vocês de algumas montagens bem legais de motores que a gente fez e que com certeza vai acrescentar bastante informação para vocês. Bianca, não é mais segredo, tá na minha mão. Por onde que a gente vai começar a montagem? Pinhão do distribuidor. Muito bem, mas eu acho que dessa vez eu vou te pegar duas arruelas aqui embaixo. Tô montando de pé porque eu quero mostrar uma coisa. Pinhãozinho na posição, distribuidor. Ele vai vir aqui, desce, encaixou, certo? Posição correta? A marca do cilindro número 1 tá aqui, né? Marca do cilindro número 1 tá aqui, então a gente deixa aqui, tá certo? Vamos ver uma coisa? Olha que interessante. Se eu montar ele na posição que a gente considera o padrão de qualquer motor de Fusca, fica dali para você mostrar o que vai acontecer. Ó, a gente não consegue montar essa parte da refrigeração. Então o motor plano ele tem uma característica diferente. Ele é voltado 180 graus para trás. Ele vai ficar nessa posição mais ou menos. Então no lugar de todo esse conjunto ficar voltado para frente, assim, que é a posição padrão, 1, 4, 3 e 2, a gente vai fazer isso. Ai, Tonela, mas e se eu tiver montado ele desse jeito, ou eu tiver fazendo ou tiver esquecido e eu só girar a cápsula? Legal, você só vai girar a cápsula, mas ele vai ficar defasado em relação ao cilindro que ele deveria estar funcionando. Esse daqui vai continuar sendo o 1, esse vai ser o 4, esse onde tem a marca vai ser o 3, esse vai ser o 2. É um problema real hoje em dia isso? Não. Seria um problema há 40 anos atrás? Provavelmente. Por quê? Pela deficiência natural de refrigeração do cilindro número 3 no Fusca,
boa parte, se não a totalidade desses distribuidores originais com platinado, eles tinham a parte que aciona o platinado, teoricamente tem que estar defasada a 90 graus uma da outra. No caso do vértice ali que acionava o cilindro número 3, ele era em torno de 3 graus atrasado. Então, por exemplo, se você acertasse o ponto com 15 graus, primeiro 15, 1, 4, 15, 3, 12 e 2, 15. Ele não ficava 100% simétrico. Esse pequeno atraso no ponto de ignição era para poupar um pouco o cilindro número 3. Então, nessa situação, e se você quiser considerar mais a teoria do que a realidade hoje em dia, você teria o cilindro número 1, 3 graus atrasados em relação ao cilindro número 3. Isso se você tivesse só invertido o corpo do distribuidor, para que aí você pudesse fazer essa montagem aqui, ó, sem nenhuma dificuldade. Olha, mostra que ele fica bem rente aqui. Na verdade, a gente vai virar todo o conjunto dessa forma, tá? Por que eu falo que naquela época isso provavelmente seria um problema? Primeiro, a gasolina tinha chumbo, que era usado como antidetonante. Não era grande coisa, tá? Ela deixava muito resíduo, o motor normalmente trabalhava com uma certa deficiência. Conversando com o pessoal na Petrobras, na ocasião que eu tive a oportunidade de ir no SEMPS, eles garantem que a gasolina de hoje, uma gasolina mediana, não uma gasolina, vamos dizer, que seja referência no mercado, igual das grandes bandeiras, ela é superior a qualquer gasolina azul da época, justamente por causa da formulação e da ausência do chumbo. Tá? Então, aquela questão que, por exemplo, o carburador tinha a solenoide, aquilo era para impedir o motor de entrar no ciclo diesel porque ele esquentava demais. Tá? Com a gasolina de hoje já não faz tanto sentido, você não vê aquele efeito acontecer. Praticamente eu vi uma vez só isso e o motor tinha bastante problema. Tá? Então muitas coisas que eram necessárias no passado hoje em dia não são mais. E por que eu estou falando isso? Esse daqui vai usar provavelmente um distribuidor eletrônico, esse daqui é só a cobaia para essa montagem. Então eu só quis registrar aí a exigência, vamos dizer, da posição do rotor em relação ao corpo. Mas para os motores plano, essa é a posição, vamos dizer, padrão que a gente pode considerar, a cápsula voltada para trás.
Nunca o motor foi montado tão rápido, né, Bianca? Na verdade, ele demorou o mesmo tempo que os outros, que a Bianca deu uma acelerada na imagem. Detalhes, a gente não precisou colocar calço aqui, eu fiquei com praticamente 2 milímetros de deck, que me garantiu uma taxa de compressão de 8.9, que está excelente, está dentro daquilo que a gente costuma considerar o ideal para a gasolina de hoje, algo entre 8,5 e 9, um pouquinho mais, dependendo do cliente, eu acho que fica até os 9,5 fica legal. Tá, esse daqui tá finalizado e eu optei por não ficar mostrando detalhes específicos de montagem, porque essa etapa da montagem é exatamente como se fosse para um motor convencional, um motor que não seria um motor plano. Tá? E para a próxima semana eu vou dar todos os detalhes possíveis em relação à montagem de latas, montagem de radiador, montagem do ventilador, da capa da turbina e assim por diante. Tá bom? Então o vídeo da semana que vem vai ser exclusivamente dos detalhes do motor plano que a gente nunca conseguiu apresentar para vocês. Vamos apresentar em primeira mão aqui, tá bom? Agradeço a Rete Forte mais uma vez pelo trabalho maravilhoso que faz com que a nossa montagem seja bem rápida, bem objetiva, do mesmo jeito que vocês viram no vídeo acelerado aí da Bianca. Tá joia? Muito obrigado por verem os nossos vídeos e até a semana que vem com os detalhes específicos da montagem da lataria do motor plano.